Quem não achou, coloca os ouvidos atentos aí à palavra de Deus, amém? Vai dizer assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Sei que o pastor orou, mas toda vez que eu vou ministrar, eu gosto de orar. Senhor, muito obrigada por estar aqui, Deus. Eu peço a Ti, Pai, que venha me usar, Pai, como o Senhor sempre tem usado. E que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Não aquilo que a gente queremos ouvir, Deus, mas aquilo que a gente precisa ouvir nesse exato momento. Oh, Espírito de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu já estás aqui, Pai, sondando cada coração, cada mente, cada vida, Deus, que aqui está. Que o Senhor venha fazer, Pai, conforme a Tua vontade. Tenhas liberdade aqui, Espírito Santo. A palavra do Senhor mesmo diz, Pai, que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que o Senhor deseja. Aquilo que o Senhor, Pai, determina. Então, Pai, trabalha nos nossos corações nessa noite, Deus. E faz, Pai, o Teu querer sobre a vida de cada vida que aqui está. Começando pela minha, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem lembra que eu falei que estou começando aqui na palavra de João, vou terminar também em João. Amém? Irmãos, eu quero falar algo para vocês nessa noite. Quem tem a palavra de Deus no seu coração não é enganado. Amém? Nós vamos ver vários versículos da Bíblia. Eu quero que os irmãos fiquem atentos. Não precisa, às vezes, abrir a Bíblia, mas ouça que o Senhor vai falar ao nosso coração, amém? Lá em Efésios 6, 10, 11, 12, vai dizer sobre que as nossas lutas não é contra a pessoa, mas sim o diabo. Né, irmãos? E armas para lutar contra o diabo, irmão, são armas espirituais. Não é no grito, não é na xingaria, não é na baixaria, não. É armas espirituais. Eu vou falar para os irmãos 3 armas espirituais que são infalíveis contra o diabo: a oração, a palavra e o jejum. Amém? Entenderam, né? Oração, palavra e jejum. Irmãos, eu venho de uma família a qual todo mundo lá são católicos, uns nem vai na igreja, tudo perturbados. Mas pela graça do Senhor Ele me alcançou. E pela graça do Senhor ter me alcançado, Jesus ter me tirado do mundo das trevas, através de mim também veio meu irmão, veio minha irmã, veio uma outra irmã, veio um outro irmão. E eu creio que vai chegar no meu pai, na minha tia, e vai toda a minha família, eu creio. E vocês também que estão aqui têm que crer que o mesmo Jesus que te libertou é o mesmo Jesus também que pode libertar a sua família. Amém. Aleluia. Irmãos, falei com vocês, para ficar atento. Eu comecei no livro de João e vou terminar no livro de João. Mas a gente vai dar uma passeada na palavra de Deus para a gente meditar mais um pouquinho, amém? Eu quero falar também sobre hoje quais são as consequências e os seus resultados. De quê? Do pecado. Vamos falar um pouco sobre o que é pecado e o que ele pode nos trazer. Quais são as suas consequências e os seus resultados. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11, vai falar sobre Ananias e Safira. Se alguém que não sabe, eles cometeram o pecado da mentira, roubo como assim, Ana? Roubando a casa de Deus. E existe gente crente assim? Infelizmente. Infelizmente, irmãos. E o que resultou isso?
morreram. Morreram. Tem gente achando, irmãos, que Deus não mata. E Deus mata sim, né? Deus mata porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são coisas para você pegar com responsabilidade, com carinho. Não é uma coisa de qualquer jeito. Quando Deus ele te chama, a própria palavra diz que ele te capacita, não é? Mas para isso, nós também temos que fazer a nossa parte. Eu já disse aqui, palavra, oração e jejum. Também, irmãos, quero falar sobre... Vou abrir lá em Gálatas, quero que os irmãos prestem bem atenção. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que vai dizer assim, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, tudo que a gente planta hoje em dia, a gente vai colher. Isso é Bíblia. Isso não é porque a Ana está falando, não. É o próprio Deus que falou isso. É a palavra de Deus. E eu não estou pregando para um gente do mundo aqui, não. Eu estou pregando para a igreja, amém? Glória a Deus. Também quero abrir com vocês lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. E vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, cuidado com as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos. Não faça nada de qualquer jeito. O que o Senhor tem falado comigo assim: Ana, não faça nada de qualquer jeito na minha casa. Não faça nada de qualquer jeito para mim. Deus, ele é perfeito. Como você sabendo que Deus é perfeito e você quer fazer coisas que não tem nada a ver com nada? Aleluia. Irmãos, tem um ditado popular por aí vocês vão me perguntar qual ano? Porque eles usam como versículo da Bíblia, mas não é. Qual? Os humilhados serão exaltados. Não tem nada disso na Bíblia. Em Tiago, capítulo 4, 10, vai dizer assim, olha para você ver. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E para também ficar mais explicadinho ainda, lá em 1 Pedro, capítulo 5, aleluia, glória a Deus, versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim, ó, presta atenção, aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. É no tempo nosso? É no tempo de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Há 4 anos atrás, Deus levantou um profeta e falou comigo, me usaria. E aí, irmãos, eu, aquela menina na fé, eu achei, agora eu já estou pronta, glória a Deus, vou fazer. E não é assim não, irmãos. Há 4 anos atrás, Deus usou um profeta para falar comigo. Mas a promessa que Ele falou há 4 anos atrás só tem se cumprido nesses tempos, de uns meses para cá. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que a Bíblia vai dizer? Que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus, para nós, e para Ele é o quê? Um dia. Para nós parece a eternidade, né? Nós vamos morrer nesse deserto, acabou, Deus não vai fazer nada, mas o tempo de Deus vai chegar na sua vida, você crê? Aleluia. Então, irmãos, eu era muito afoito, eu gostava de querer ajudar, trabalhar
Mas eu estava em tratamento, eu estava em processo. E Deus teve que me libertar de muita coisa para que eu estejasse aqui hoje também nessa noite. Amém? Aleluia. Quero dar um alerta também para todos que estão aqui. Cuidado com esse povo que fala que está falando Bíblia, não é. Se você ler, você não vai ser enganado. Então leia a Bíblia. Se apaixone pela palavra de Deus. Porque quando a gente mais lê Bíblia, a gente acha assim, não, eu estou crente. Quando você começa a ler a Bíblia, você fala, meu Deus, misericórdia, Jesus. Tem que melhorar muita coisa. Oh, aleluia. Irmãos, também quero falar, já falei de duas pessoas, Ananias e Safira, né? E sobre os pecados deles. Vou falar também aqui sobre Sansão. Os 3 erros de Sansão. Que está lá em Juízes, capítulo 14, do 1 ao 3. E vai continuar também em Juízes 16, capítulo 1. 3 erros de Sansão. O primeiro, casamento mal estruturado. Casou com a Filisteia, uma mulher que não conhecia Deus, uma mulher que não adorava Deus, uma mulher que era totalmente inversa daquilo que Deus tinha designado na vida dele. Então, irmãos, não podemos, às vezes, culpar a outra pessoa. Quem conhece é você. Quem sabe é você. Então, não pode ficar apontando o dedo e falar para a outra converter se ela não conhece a Bíblia. Quem conhece é você. Segundo, falta de consagração. Para quem não sabe, Sansão era um homem consagrado a Deus, um homem separado desde o ventre da sua mãe. Né? Ali hoje visitou ela, falou que não podia beber nada de bebida forte, comer nada que era imundo, coisas daquele tempo lá. E ela se fez tudo certinho. Mas Sansão, quando ele começou a crescer ali, já virou homem, achou que era dono do seu próprio nariz, começou a fazer coisa errada. Viver com coisas erradas, pessoas erradas. A falta de consagração dele, se vocês for meditar ali em Juízes, capítulo 14 e capítulo 16, vocês vão ver que ele comeu coisa imunda. Que também fez aliança com pessoas erradas. 3. Deitou com uma prostituta. Que todo mundo já sabe, né? Aleluia. Quais foram os pecados de Sansão? Olha os erros que gerou. Os erros, irmãos, geram pecado. Está entendendo? Amém. Prostituição, adultério, desobediência a pai e mãe e a Deus. Tem gente, irmãos, que ele não obedece o pai, não obedece a mãe e acha que vai ter vitória. E não vai ter. Um dos mandamentos da palavra de Deus é o quê? Honra teu pai e tua mãe. Quando eu fui entender isso, irmão, a minha vida começou a dar uma melhorada. E antes era só o sangue de Jesus para ter poder. Aleluia. E ele teve, irmãos, porque o sangue de Jesus é poder para nos purificar de todo pecado. Eu gosto de falar da Bíblia, mas eu gosto de levar lá porque fica mais esclarecido. Juízes capítulo 16, versículo 4. Presta atenção. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em quem consiste a tua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha para você ver. Os filisteus foi lá, falou com Dalila, para ela persuadir Sansão. E como Sansão era um homem que tinha seus olhos precisando de converter, aquela mulher agradou os olhos dele.
E o que aconteceu? Ele deitou com ela. Ele deitou com uma mulher prostituta que não poderia ter deitado, e ele deitou. Porque o homem de Deus, irmãos, ele tem que saber com quem ele namora, com quem ele envolve, com quem ele vai casar. E mulher também. Sabe qual que é o homem que ela vai envolver, qual que é o homem que ela vai namorar, noivar e casar. Presta atenção. Fez aliança com uma pessoa errada, porque dali era errado para ele. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite para todos que estão aqui. E vocês que estão aqui nessa noite? Qual aliança vocês andam fazendo por aí? Qual é a pessoa que você está fazendo aliança? Pessoas que têm o mesmo princípio que você? Ou está fazendo com pessoas erradas? Irmãos, há uns tempos atrás, que eu estava ainda na minha caminhada com Deus, e se eu tivesse prestado atenção, eu não tinha cometido nem um terço dos erros que eu cometi. Eu fiz tanta aliança com pessoas erradas, que tem coisas, irmãos, que eu estou pagando até hoje. A palavra de Deus vai falar que há pecado que é para a morte. A minha mãe dizia assim: é fácil entrar, mas sair é difícil, né? A Bíblia, irmãos, ela vai relatar o quê? Que há pecado que é para a morte. Às vezes você erra inconscientemente, mas às vezes nós erramos sabendo da palavra de Deus. E tem um peso maior para quem sabe. Tem um peso maior para quem já leu o versículo da Bíblia, para quem já leu uma história. Porque as histórias no Velho Testamento são histórias para a gente refletir. Se aquela pessoa cometeu aquele erro, eu não vou cometer. Se aquele homem fez isso, eu não vou fazer. Se aquela mulher fez isso e desagradou o coração de Deus, eu não vou desagradar. As histórias do Velho Testamento é para a nossa reflexão no dia de hoje. E o século XXI, irmãos, é o século que eu vou falar, é uma geração que só Jesus. E às vezes não é somente Jesus que pode fazer por ela. Claro que ele pode, mas ela não deixa. Às vezes Deus chama e a pessoa não quer saber de nada. O que a palavra de Deus fala? Jesus, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então não precisa bater no peito e achar que vai vencer o pecado sem Jesus. Não precisa bater no peito e achar que vai conseguir sozinho, que você não vai. A gente precisa de Jesus. A gente precisa do Espírito Santo. Aqui não tem super mulher, aqui não tem super homem. Aqui tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e vivendo cada dia pela permissão do Senhor e a graça dele. Amém? Eu vou explicar a vocês o que são pessoas erradas. Pessoas erradas são as que não crê no mesmo Deus que você crê, as que não servem o mesmo Deus que você serve, as que não dão a mínima para as coisas sagradas, santas, as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, com as coisas de Deus, não dá nem aí para nada relacionado a Deus. Essas são as pessoas erradas. E isso não é fora da igreja que eu estou falando, não, tá? Isso é dentro da igreja. Pessoas que, diante de um irmão, diante de um pastor, ele parece crente, mas lá fora está dando mau testemunho, está escutando o que não deve, está conversando com pessoas erradas. Às vezes tem pessoas que vai chamar você de antiquado, antiquada, fanático, fanática, e tem que ser mesmo, porque se for para Jesus, vale a pena. Porque Jesus, ele não entra na vida de um homem, de uma mulher, para poder barganhar
Ele entra na nossa vida para nos mudar. Ele entra na nossa vida para nos fazer vencer, para nos dar força para poder vencer o pecado, a nossa carne. Irmãos, somos carnais, somos seres humanos que precisamos todo momento do Espírito Santo. E ninguém é cheio do Espírito Santo sem ler Bíblia, sem orar, falar com Deus e sem jejuar. Ninguém. Também quero falar de outras pessoas aqui. Ofni e Finéias. Não sei se alguém aqui sabe, que eram os filhos do profeta Eli. Estavam fazendo o quê? Na casa de Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo as coisas erradas. E o que aconteceu com eles? Morreram. Deus matou. Mas antes de Deus matar, irmãos, Deus avisou o profeta Elias, que era o pai deles, que era o sacerdote naquele tempo. Só que o pai deles ficou lá passando a mãozinha na cabeça dos filhos. E a gente, irmãos, que somos... Eu não sou mãe ainda, mas eu creio que você, em nome de Jesus. A gente que somos pais, aqui tem pais com certeza, a gente não pode passar a mão na cabeça dos nossos filhos. A gente tem que ensinar o caminho que deve andar. Isso é Bíblia. A palavra de Deus fala que quando a gente ensina o filho o caminho que ele deve andar, se ele desviar daquele caminho um dia, ele vai lembrar. Porque a criança, irmãos, quando ela está ali crescendo, se você plantar na cabecinha dela coisas boas, que são palavras de Deus, ela vai ser uma criança estruturada. E eu quero falar uma coisa aqui, eu nem ia falar isso não, mas eu vou falar, porque o Senhor está mandando eu falar. Eu falei com os irmãos que eu vim de um lar conturbado, não é? A minha mãe não plantou essas coisas na minha cabeça, que é a palavra de Deus. Ela plantou um monte de idolatria, a minha mãe era benzedeira, minha mãe rezava com os outros e fazia um monte de coisa. E aqui era coisa que ela foi ensinada. Ela foi ensinada pela mãe dela aqui. Então ela passou para mim. Mas vocês que têm oportunidade hoje de estar ouvindo a palavra de Deus, fique atento. Comece a falar com seus filhos de Deus. Comece a falar com seus filhos o que Deus fez na vida de vocês. Comece a contar as histórias da Bíblia para eles. Vai ser uma coisa maravilhosa. Irmãos, já é comprovado na psicologia. Uma criança que ela vem de um lar conturbado, ela tem tendência a ter traumas, ela tem tendência de ser muito tímida, ela tem tendência de ficar ali retida dos seus sonhos, daquilo que ela quer ser, às vezes uma professora, sei lá, alguma profissão. Ela fica retida disso, porque às vezes o pai não dá uma motivação, a mãe não fala, nossa filho, que legal, que glória a Deus. Tem que ser uma coisa, irmãos, para vocês plantar no coração dos filhos de vocês, vocês têm que falar sobre as histórias de Deus. Porque as histórias de Deus, ela nos libertam. A palavra de Deus, ela nos cura, nos transforma, nos dá a direção certa da nossa vida. Amém? Amém. E eu falei aqui sobre as armas contra o diabo, né? Que é oração, palavra e jejum. E eu vou falar também as armas contra homens. E quando eu falo homens, eu estou falando no geral, mulheres também. Eu estou falando aqui de pessoas erradas, né? A arma contra homens errados e mulheres erradas, muitas das vezes não vai ser oração. Muitas das vezes não vai ser você conhecer muito a Bíblia. E muitas das vezes não vai ser somente o jejum. Por quê, Ana? Porque tem coisa que você tem que fugir. É fugir mesmo. Correndo, correndo. Correndo com aquela pessoa. Porque tem pessoa, irmão, que não quer converter. Tem pessoa que não adianta você querer pregar para ela que ela não quer ouvir. Ela é ainda o filho do diabo. A Bíblia vai falar, não existe 3, 4 caminhos, sei lá. É só 2. Ou você segue a Deus, ou você
João Batista o tempo todo: arrependei-vos, raça de víbora. O homem pregava arrependimento o tempo todo. Jesus também pregava mais sobre o inferno do que o céu, porque o céu não precisa falar muito não. O céu por si só ele tem a chave para poder virar a sua vida. Agora, para falar do inferno tem que falar mesmo, tem que arrebentar com esses paradigmas mentirosos que o povo inventa, essas mentiras implantadas na vida das pessoas, esses governos, esses famosos, essas pessoas que têm se levantado para falar só mentira, só heresia, coisa que não tem nada a ver, que é a palavra de Deus. Estou finalizando, tá bom, irmãos? José fugiu da mulher casada. Irmãos, José não era um homem de Deus? Era, não era? Por que ele fugiu? Porque ele tinha que fugir, irmãos. Ele também é homem, ele também é carnal. Você tem que entender os seus limites. Você tem que entender também que você não vai entrar em certas coisas que você não vai conseguir sair. Porque você tem uma outra opção, que é o quê? Fugir, correr, sair de perto, ir embora. Glória a Deus. Irmãos, tem situações nas nossas vidas que não dá para conversar. Já até falei, né? Tem que fugir mesmo. Quero falar para as mulheres que estão aqui nessa noite. Para de dar ouvido de serpente. Quando ela estava ali no jardim, que ela foi dar ouvidos à serpente, o que aconteceu? Pecou, irmão. Escuta Deus. Comeu a árvore, não é para comer. Fez coisa errada. Por quê? Deu ouvidos. Cuidado se você anda ouvindo. Cuidado. Foge de tudo que te impeça a chegar mais perto de Deus. Foge de pessoas que te impedem de viver os sonhos de Deus. Amém? E quem aqui lembra que quando eu estava começando, eu falei que eu estava começando no livro de João e eu ia terminar no livro de João. Lembra? Lembra, né? Glória a Deus por isso. Pela vida de cada um. Aleluia. Lá em João, capítulo 3, versículo 27. Aleluia. E o que nós, antes de eu falar a palavra, eu quero falar uma coisa. O que a gente começou falando? Sobre oração, palavra e jejum, não é? Aí olha para você ver, João 3, 27. Vai dizer assim, ó. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Irmãos, não adianta orar sem não estar crendo no Deus do céu. Vai ser palavras em vão. Vai ser uma oração rasa. Vai ser uma coisa que você não vai sentir nada. Eu vou falar sobre a oração. O que é oração? Falar sobre oração. E a pessoa que ora, vai dizer. Toda pessoa que tira um tempo para falar com Deus, né, faz da oração um compromisso, porque não é sentir, estou sentindo de orar, vou orar. Existe isso não, irmão. Tem que orar mesmo que estou sentindo. Você tem que crer na palavra, meu filho. Que Hebreus vai dizer. Lá em Hebreus vai dizer que a fé é o fim fundamento das coisas que você não vê. Mas você crê que vai acontecer na sua vida, não é? Então, tá orando. Não está acontecendo não, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Olha pra você ver. Faz da oração compromisso, né? Tem aquela responsabilidade com Deus todo dia. É todo dia, né, irmão? É orar hoje, daqui uma semana eu oro, daqui um mês eu oro. Todo dia. Eu penso numa guerra para orar, para falar com Deus. É o momento que você tira para orar. O celular toca, o irmão bate na porta que você está dentro do quarto orando. É assim. Os meninos gritam, quem tem, né, criança dentro de casa, o tempo todo gritando.
mas você tem que fazer o momento de oração um compromisso com Deus. Aleluia. Faz a oração um compromisso, tem êxito na sua vida. O que é isso? É vitória. Por quê, Ana? Todo mundo que fala com Deus fica mais sábio e experiente. Alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia receberam revelação do Senhor, visita de anjos e também do próprio Deus, orando. Orando. Não é reclamando não, é orando mesmo. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele apareceu para uma mulher, que era Maria Madalena, que foi liberta pelos espíritos malignos e demônios. Eu vou te dizer uma coisa aqui. E tem mulher aqui achando que não é importante para Deus. Irmãos, cuidado com as setas do diabo. Não deixe o diabo te setar. Não deixe o diabo ficar falando na sua mente o tempo todo, te acusando do seu passado. Todo mundo aqui, irmão, tem um passado ruim. Não tem um aqui que não tem uma coisa ruim para contar lá, que foi lá para trás. Agora, quando Jesus começa na vida da gente, a gente começa a transformar e viver certo, né? Amém? Aleluia. Olha, você pode falar com Deus qualquer hora. Você só não pode escolher a hora de Deus falar com você. Porque Ele fala quando quer. Quando Jó estava ali questionando a Deus, falando. Quando ele calou, aí Deus falou. E pensa quando Deus fala, irmãos. Vocês podem orar, podem clamar, podem falar com Deus. Mas quando é o tempo de Deus falar, se prepara, homem. Se prepara, mulher. Porque quando Deus fala, parece coisa, irmão, que você não imagina. De tão que nós precisamos do Senhor na nossa vida, amém? E agora também eu vou falar sobre o jejum. O jejum é para matar a sua carne. É realmente irritar mesmo. É para ela entrar em guerra, né? O jejum irrita a sua carne. O jejum dói a cabeça. Tem gente que fala assim, não sei porque minha cabeça dói, né? É para doer mesmo, porque dói. Dói o estômago. E tem algo aqui na hora do jejum. Não pode jejuar sem um propósito. Estou jejuando por jejuar. Não existe isso na face da terra. Tem que jejuar com propósito. E nem fazendo e vendo coisas que não... E nem fazendo e vendo coisas que vai tirar da graça. Como assim, Ana? Não pode jejuar assistindo novela ou filmes, séries. Não pode jejuar sem não estar orando, adorando a Deus, lendo tua palavra. Todo avivamento, irmãos, deixa eu te falar um negócio aqui. Todo avivamento nasce com uma pessoa sozinha, buscando o Senhor, chorando com lágrimas, com a alma rasgada diante de Deus. Tem aqui lembra de Davi? Davi, você pode ver, aqueles cânticos eram orações, todo mundo sabe, e era um homem segundo o coração de... Então, para você ser um homem e uma mulher transformada, você precisa orar. Glória a Deus. Né? A alma rasgada diante de Deus, confissão dos seus pecados. Não pode ficar escondendo de Deus, porque Deus não... Nada passa ele para trás, ele vê tudo. Os olhos dele estão atentos para tudo. Não tem nada que passe desapercebido aos olhos de Deus. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para o seu marido, para sua esposa, sei lá para quem for, a pessoa que é íntima tua, mas você não pode mentir para Deus. Confissão dos seus pecados e humildade para falar e não criar justificativas para os seus erros, mas sinceridade com o Pai para ser liberto do que te prende. Seja livre hoje, irmão. Seja livre hoje, mulher. Porque quando Jesus ele morreu naquela cruz, foi para nos
libertar. E é de todo pecado. Amém? Eu quero orar, irmãos, para todos que estão aqui. Foi isso que o Senhor revelou a mim nessa tarde, não. Essa palavra já está comigo há muito tempo. Eu só dei umas reparadas nela porque o Senhor falou comigo nessa tarde. Mas que o Senhor continue falando no seu coração. Que você possa entender que Deus, Ele tem algo maravilhoso na tua vida. Amém?